A Paz Salvador, há 55 anos espalhando esperança e vivendo a inclusão. O tema de hoje é oficina terapêutica. Eu sou Nicole Marques, psicóloga do CER2. Para entender um pouquinho da oficina terapêutica, vamos falar um pouquinho da origem do termo oficina, no século XIV, que tem como significado local onde se produz ou realiza reparos, ajustes em determinados produtos, como, por exemplo, oficina de marcenaria, oficina de artesanato, entre outros. E o termo terapia é uma palavra de origem grega, que significa métodos de tratar doenças e distúrbios de saúde. Lembrando que há diversos tipos de terapia, que utilizam variados tipos de procedimento. O conceito da oficina terapêutica, voltado para a saúde mental, que são atividades práticas e criativas que auxiliam no processo de recuperação e reabilitação de pessoas com transtornos mentais. Essas oficinas podem incluir atividades como arte-terapia, música, dança, teatro, jardinagens, culinárias, entre outros. É um ambiente propício para a manifestação de sentimentos, pensamento dos usuários, um espaço onde a gente desenvolve as habilidades desse indivíduo, né? Sendo que a gente sempre realiza atividades produtivas, né, dentro da demanda desse paciente. Um dos teóricos importantes, quando a gente fala de oficina terapêutica, é o Cardoso, o Bohr e o Martinez, né? São referências nesse tema, onde eles trouxeram esse conceito de promover a oportunidade de produzir, proporcionando a interação social, né? Então, de uma forma onde as funções, né, do sofrimento mental venham a ser diminuídas através desse movimento, né, grupal. Então, as oficinas terapêuticas em grupo, ele vem para promover e produzir interação social para que essas pessoas consigam socializar, trocar experiências, criar vínculos afetivos, com a função de diminuir o sofrimento. Atualmente, os serviços de saúde mentais, eles propõem a realização de ações que tenham atividades, né, comunitárias, né, para que essas pessoas eles tenham interação social e bem com, junto, a família e a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar. As oficinas terapêuticas compõem os dispositivos da Política Nacional de Saúde Mental, que visam sensibilizar e efetivar o cuidado integral fomentado pelos preceitos da reforma psiquiátrica. Então, depois da reforma psiquiátrica, que as oficinas terapêuticas passaram a ser instrumento terapêutico, então pode ser direcionado tanto por psicólogos, terapeutas ocupacionais ou qualquer outro profissional de uma equipe multidisciplinar. Então, de acordo com o proposto pela lei, no número 10.216/2001, as oficinas terapêuticas são uma das principais formas de tratamento oferecidas nos serviços de saúde mental, indispensável no cuidado em saúde mental. Então, temos os tipos de oficinas: oficina de arte, oficina cognitiva, oficina de culinárias, oficina das emoções e as oficinas de artesanato. Cada oficina ela é composta, né, por grupos que tenham a mesma demanda e de acordo com a faixa etária de idade, com a duração de 1 hora. Algumas das fotos das oficinas. Aqui temos a oficina de culinária, ali a oficina de artes e a oficina cognitiva. Quais são os perfis? A gente trabalha na oficina terapêutica tanto com a estimulação precoce, infanto e adulto, né, com um grupo de 5 a 8, né, pacientes, com perfil de tolerância em grupo, que aceite comandos simples, que permaneça sentado à mesa, que tenha noção de regras. Os grupos, eles são definidos de acordo com as demandas e interesses terapêuticos. Então, a gente monta o grupo a partir da faixa etária de idade, diagnóstico daquela pessoa, também da demanda terapêutica, né? Qual é o objetivo que eu quero com esse grupo?
que é que eu preciso estimular nesse grupo? Alguns dos objetivos: desenvolver as habilidades sociais, como interação com o grupo. Nós vimos mais à frente que quando surgiu a oficina terapêutica, um dos principais objetivos depois da reforma psiquiátrica foi desenvolver as habilidades sociais, né? Inserir aquele indivíduo novamente, né, nas habilidades sociais e nas interações sociais, desenvolvendo as habilidades cognitivas e comportamentais e desenvolvendo as habilidades sensoriais e também promover a qualidade de vida. As oficinas terapêuticas como instrumento de reabilitação. As oficinas terapêuticas representam um instrumento importante de ressocialização e inserção individual em grupos, na medida em que propõe o trabalho, o agir, o pensar coletivo, né, para que ele entre nesse paradigma psicossocial. Então, as oficinas terapêuticas permitem a possibilidade de projeção de conflitos internos e externos por meio de atividades artísticas. Então, a gente trabalha muito lúdico, tanto com as crianças, tanto com os adultos. Então, valoriza o potencial que aquele paciente tem, né, imaginativo e expressivo, né? Então, aquele paciente que teve AVC, que tem Parkinson, que fica naquele sofrimento daquele diagnóstico, quando passa por uma oficina terapêutica, que tem um grupo junto com eles, eles trocam experiências, vínculos afetivos, se sentem vivos em uma atividade artística, em uma atividade de artesanato, então eles veem utilidade ainda. E isso promove a saúde, né? A saúde mental daquele indivíduo e também a qualidade de vida. A reabilitação psicossocial tem forma de cuidados em saúde mental. Então, a gente defende as atividades e ações que privilegiam os anseios e preferências dos usuários e familiares. Então, respeitando a subjetividade e sempre valorizando a coparticipação e corresponsabilidade. Então, a gente precisa que tanto o paciente e tanto a família esteja de acordo com a demanda terapêutica e também o que vamos trabalhar com aquele paciente dentro da oficina terapêutica. Então, a família ela precisa estar junto com a equipe multidisciplinar para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Desta forma, destaca-se o acolhimento do usuário e o projeto terapêutico individual, construindo e idealizando conforme as necessidades de saúde, né, ou doença, né, e a realidade social encontrada, além do atendimento individual e de grupo. Então, a gente precisa entender o contexto daquele paciente, a demanda principal desse paciente, de que forma eu vou conseguir alcançar, né, esse paciente, para que a gente consiga fazer um trabalho tanto com ele e junto com a família. As oficinas em saúde mental podem ser consideradas terapêuticas quando possibilita aos usuários do serviço um lugar de fala, expressão e acolhimento. Além disso, avançam no caminho da reabilitação, pois exerce o papel de um dispositivo construtor do paradigma psicossocial. As oficinas terapêuticas representam um instrumento importante de ressocialização e inserção do indivíduo em grupos, na medida em que propõe o trabalho, o agir, o pensar coletivo, conferidos por uma lógica inerente ao paradigma psicossocial, que é respeitar a diversidade, a subjetividade e a capacidade de cada indivíduo. Então, essa nova maneira de pensar que permitiu que as oficinas fossem ferramentas valiosas no cuidado. Então, a gente precisa entender que a oficina terapêutica, né, é um instrumento terapêutico. Então, veio para tratar, veio para inserir. Então, mediante o trabalho de uma expressão artística, fazendo com seus ambientes espaços de socialização e interação, a base para que isso esteja construído. Então, o sujeito ele conquistou a liberdade para se expressar, sendo capaz de lidar com seus medos, inseguranças,
adquirindo aprendizagem e trocando experiências uns com os outros. Então, a partir do momento que eles estão no grupo, né, eles trocam vivências, experiência, criam vínculos afetivos e começam a ver a vida de uma nova forma. A gente nota muito isso nos grupos de pacientes, né, com Alzheimer, mal de Parkinson, AVC, quando eles estão dentro da oficina terapêutica, eles passam a ter ânimo de vida, autoestima, que foi perdido por conta do diagnóstico. Então, a gente consegue observar, através dos relatos da família, como aquele paciente evoluiu. Antes estava à beira de entrar em uma depressão e acaba saindo, né, através das oficinas terapêuticas, né? Esse vínculo afetivo, essa parte de eu ainda consigo fazer algo, eu posso, né, entrar naquele ciclo de social de que eu ainda sou válido, né? Porque eu consigo fazer e aprender e trocar experiência com essas pessoas. Aqui são algumas fotos das nossas oficinas terapêuticas, a oficina de arte. Encerro por aqui o nosso assunto. Obrigada por acreditar junto com a gente.